digo muito que na vida tudo é equilíbrio. Nós precisamos ter as duas características. Primeira característica que a gente precisa entender para transformar esse perfil no perfil de sucesso. Eu preciso equilibrar o meu lado empresário e o meu lado empreendedor. A vida do imigrante, gente, não é fácil em lugar nenhum, né? A gente está falando isso há muito tempo, né? Desde o início que a gente está conversando, que a gente está trazendo. Quando a gente vai conversar é sobre isso e realmente é desafiador. Mas não é que porque é desafiador que eu não tenho resultados bons e resultados satisfatórios. Sua história de vida importa. Nós estamos iniciando mais um episódio aqui do Imigrou, agora com a Adriana Lopes. Ela veio do Brasil, ela está, de certa forma, turistando, mas trabalhando muito. Bastante. Isso. Ela trabalha para uma empresa americana, mas que tem todo o back-office no Brasil e que tem foco na comunidade brasileira aqui. Não é isso, Adriana? Com toda certeza. Então, o que é que acontece? Todo o nosso material, todo o nosso capital humano, hoje, né, a maior parte produtiva está no Brasil. Mas aqui a gente também tem escritório, então a gente tem profissional que trabalha com a gente aqui, Uhum. com foco em fazer a melhor entrega, ou seja, entregar a experiência mais incrível que os nossos clientes têm. Sim, muito obrigada por estar participando aqui conosco hoje, nesse Migrou diferente, que ela é quase uma prestadora de serviço mesmo da comunidade imigrante aqui nos Estados Unidos, gente. Não é isso? Com toda certeza. E eu sou apaixonada por isso que eu faço, sabe, Cá? E eu estou apaixonada pelas histórias. Sabe, isso me deixa, assim, surreal de como conecta a história. Eu lembro que quando eu estudava, eu tinha um professor que dizia assim: "Quem vai ganhar dinheiro futuramente é um bom contador de histórias". E eu não interpretava o que era que ele queria dizer. Eu digo assim: "Gente, será que esse povo vai ganhar dinheiro para contar a história da Branca de Neve, sendo que a Disney fez isso a vida inteira Exato. perfeitamente? Será que vão inventar uma nova maneira de contar a história?". Mas não era sobre isso. Era sobre o storytelling pessoal, o storytelling do que as pessoas estavam vivenciando. E o que é esse storytelling? É você narrar algo sobre uma experiência vivenciada. E o que é que eu encontro na American Start? O que é que eu encontro hoje na comunidade brasileira? Histórias que conectam. Exatamente. Adriana, fala um pouquinho sobre essa diferença. Imigrante empresário e imigrante empreendedor. Tem diferença? Muita diferença. O perfil empresário é aquele perfil que adora processos e ele só vai investir se ele tiver certeza do que está acontecendo. Ou seja, ele é mais criterioso. Então, quando ele vai escrever a sua narrativa, ele traz riqueza de dados, né? Eu só vou fazer esse investimento se ele der certo. Uma outra Menos risco. menos risco. Uma outra característica do empresário é que não necessariamente ele entende sobre o que ele está se colocando para fazer. Mas ele tem uma equipe muito forte, muito séria, a qual foi contratada pela razão para executar os seus serviços. Exemplo, o Silvio Santos. Ele era um bom apresentador, um bom comediante, um Dom Vivant, mas a gente não tem histórico que ele era bancário, né, ele sabe administrar o seu dinheiro a ponto que chegou Uhum. onde chegou. Mas quem era que geria? Ele tinha bons gerentes para gerir toda a holding do Grupo Silvio Santos, então ele é um empresário. No início da sua história, quando tem aquelas histórias que ele começou a vender os chaveirinhos, Uhum. ali é um empreendedor. O empreendedor, ele traz desejos, e aí ele traz os sonhos. Ele traz aquele sonho de que ele sempre pensou em ter um negócio próprio, que ele queria sair no Brasil falando da CLT, aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Ele sempre desejou ter seu próprio negócio, mas trabalhar para si. E aí ele traz essas características pessoais. Então a parede tem que ser da cor que ele almeja, não precisa de um estudo para saber se aquela cartela de cores se conectam com o seu tipo de produto ou serviço, e ele assume riscos e nem sempre esses riscos são calculados. Então eu quero saber, na comunidade brasileira nos Estados Unidos, a gente tem mais empreendedor ou mais empresário? Mais empreendedor. Com certeza não. É muita intuição e muita vontade? Muita intuição e muita vontade, porque é aquilo, né? Chegou para fazer acontecer. Então eu consegui juntar o meu primeiro capital, eu quero investir em algo para mim, que foi o que eu sempre sonhei. Eu quero transferir os meus maiores desejos e fazer virar realidade. E às vezes a experiência falta, porque nem sempre o que eu almejo, o que eu desejo é o que dá certo. E às vezes esse imigrante traz as experiências do Brasil, que deu certo na cultura brasileira, que aconteceu naquele lugar, mas ele esquece de que o cenário mudou.
Ele não só mudou de país, ele mudou todo o cenário e, consequentemente, tem toda uma cultura por trás disso. Sim. E a cultura do local, ela interfere no posicionamento e no comportamento e nas emoções do seu cliente final. Exemplo disso é que a gente tem muito imigrante brasileiro que ele aceita a transformação do lugar que ele está vivendo. Uhum. E a filosofia e os estudos do comportamento traz isso, sabe, Karine? Que nós somos produtos do meio em que vivemos. Então, se nós somos produtos do meio em que vivemos e a gente está vivendo em outra cultura, é óbvio que a gente vai sofrer essas interferências. Sim. Agora, tem o melhor? Qual é o melhor? É Então, melhor ser empresário ou é melhor ser empreendedor? olha, eu digo muito que na vida tudo é equilíbrio. Nós precisamos ter as duas características. Primeira característica que a gente precisa entender para transformar esse perfil no perfil de sucesso. Eu preciso equilibrar o meu lado empresário e o meu lado empreendedor. Exemplo, a Adriana tem um lado muito forte, processual. O lado processual caracteriza um perfil empresário ou empreendedor. Empresário. Mas a Adriana, ela lida com o capital humano de forma não tão eficiente. Isso vai ser bom ou ruim para os negócios? Vai ser ruim. Então eu preciso equilibrar o meu lado processual, porque quem gosta de processos, ele tem uma deficiência nas relações. Por quê? Em geral, Porque tá, gente? Em precisa ser processual e geral. o ser humano não é máquina para fazer tudo Uhum. igual, gente. Ninguém é máquina para fazer tudo igual, não, Tem que saber Karine. quem serve a quem, né? Karine, você vai chegar, vai abrir a porta, vai tirar o sapato. A única coisa que eu sei que a gente consegue fazer no processo e no automático é dirigir. Sim. Você já entra no carro, já Até sabe. porque tem outra, é questão de vida ou morte, né? É sobrevivência. Mas no perfil, a gente precisa equilibrar essas 2 opções. Não é interessante eu ter o lado empresário muito acima, porque a gente descaracteriza muitas relações pessoais e a gente sabe que o sucesso dos nossos sonhos é dado por pessoas. Uhum. E a gente não pode deixar que os processos e a razão seja abaixo e que a emoção fique acima a todo Atropele a tempo. questão humana, né? Não pode, porque a gente precisa de pessoas. Mesmo que a gente tenha máquinas, a gente precisa de pessoas para operá-las, Uhum. né? Para codificá-las, para que a gente consiga entregar esse resultado final. Então a gente precisa equilibrar. Então não existe que o lado empresário e o lado empreendedor seja prejudicial, melhor ou pior. O que existe é um equilíbrio entre as duas funções. Mas eu posso entender assim, o empreendedor, quando ele faz sucesso, ele atinge números que talvez o empresário demorasse mais, porque ele toma mais risco. E quando ele tem o prejuízo também, ele vai mais rápido, porque ele mede menos os riscos. Sim. Por exemplo, quando o empreendedor ele chega num ápice de crescimento, independente da escala de tempo que isso gerou, tá? Pode ter certeza que ele aprendeu a ser empresário no caminho, tá? Ah, muito bem A colocado. menos que eu montei uma hamburgueria, um exemplo. E aí, eu já tinha uma rede de contatos muito boa, ou não, né? E aí, do nada, meu hambúrguer ficou super conhecido numa determinada região. Só que eu não sei sobre fluxo, sobre caixa, sobre capital, que é todo o processo, gente, que isso é a parte chata, tá? Da administração. E aí, eu recebo muito dinheiro, mas eu não sei gerir esse dinheiro. E aí a sensação que esse empreendedor tem é que ele tinha o sonho, ele trabalha muito, ele está super satisfeito, mas os números não fecham no final do mês por alguma válvula de escape. Ele não aprendeu a ser empresário. E aí vai chegar o momento que emocionalmente falando, psicologicamente falando e fisicamente falando, ele vai dizer assim: "Eu estou trabalhando e não estou vendo resultados". Tá todo mundo falando super bem do hambúrguer dele na cidade, da hamburgueria dele naquela localidade, mas os números não vai trazer resultado. Então, motivacionalmente falando, a produtividade dele e a entrega dele vai diminuindo. Uhum. E aí a gente não tem sucesso. Por isso que eu trago para você que é muito importante a gente construir esse processo. E como é que a gente constrói esse processo, Karine? A gente constrói esse processo através de. Você tem duas opções. Ou você contrata mão de obra específica, ou você estuda muito para você conseguir dar conta das duas funções. Porque a gente ainda tem um empreendedor que ele é operacional, e a gente tem um empreendedor e empresário que ele é administrativo. Se a gente dá conta de fazer as duas coisas, ótimo. Mas quando a gente tem crescimento em escala, a gente não consegue fazer tudo. Sim. Quando vai escalar, tem que estar no impessoal já, né? Não pode ser você a marca, você o executor
vou ser o divulgador, né, o eu empreendedor, que acontece muito aqui na realidade do imigrante, né. Agora, sim, eh, eu tendo nessa linha, eu tendo a achar que o empreendedor é mais fácil de delegar. Esse, eu como empresário vou contratar um empreendedor, alguém que vai ser mais visionário, assumir mais risco. Eu tendo a achar que é mais fácil a gente delegar a parte do empresário. Existe isso ou não? Existe. É muito mais fácil um empresário delegar do que um empreendedor delegar. Não, estou falando contratar a pessoa para poder fazer essa função, porque você tem que ter um equilíbrio do empresário para o empreendedor. Essa habilidade que o empresário tem e essa habilidade que o empreendedor tem e que se conecta, e que é o ideal, o equilíbrio, se eu não vou desenvolver, eu gosto de ser empresário, eu gosto de números, eu gosto de tomar decisões assertivas, medidas. Ah, então eu preciso desenvolver o empreendedorismo, mas eu não quero. Eu quero trazer essa energia vital de fora. É mais fácil achar uma pessoa com essa característica ou uma pessoa mais com a característica de empresário? É muito mais fácil a gente encontrar empreendedores. Olha só. Por quê? Os empreendedores são os grandes líderes. É, Todo líder, ele é empreendedor. Qual é o risco? Não é risco, mas existe um tempo de vida útil, talvez, desse profissional comigo, que sou empresária. Porque eu tenho um profissional que ele tem boas ideias, que ele veste a camisa, que ele lidera pessoas, que as pessoas gostam dele e que ele está fazendo o meu negócio acontecer. A chance desse colaborador evoluir e montar o seu próprio negócio, ele é muito grande. E é normal, gente, isso. A gente não está aqui para parar os sonhos dos outros. A gente exatamente. precisa incentivar os sonhos dos outros. E isso faz total sentido. E eu falo isso porque eu fui representada nesse perfil. Eu tenho uma empresa, e aí dentro dessa empresa, em 10 anos, eu tive 7 colaboradores que montaram 7 empresas Ah, que concorrentes da lindo! minha. E eu vou em todas, eu amo todos, eu tenho relação com todos esses profissionais. O que é que ficou para a Adriana? Eu semeei, eu cuidei, eu ensinei e eu dei oportunidade para que ela chegasse, ou pelo menos tentar chegar onde eu estou e quiçá ser melhor que eu. Isso é muito importante, porque isso é bíblico, isso é religioso. Eu fiz pelo outro o que eu gostaria que eu fizesse por mim. E aí, a gente precisa desmistificar essa história de que o bom colaborador é aquele colaborador que ele tem 20 anos de empresa, 15 anos de empresa, não necessariamente. Sim, As pessoas elas precisam pegar todo o seu conhecimento, todas as suas habilidades e as suas atitudes, que é o famoso chá que a gente busca em todos os colaboradores, para que ela tenha desenvolvimento pessoal. Se a exatamente, que é gente a não se única razão de existir, se a né. gente não tem desenvolvimento pessoal, a gente tem frustrações. E o que é que traz frustrações, Karine? Burnout, Uhum. problemas emocionais, depressão, falta de entusiasmo para as atividades laborativas. E que tudo reflete com certeza no resultado final e no, eh, resultado financeiro, inclusive, que é o que o empresário em geral hoje fica muito de olho, né. E aí o que é que acontece? Aí, se tratando de deficiências, a gente tem um profissional que ele tinha um bom relacionamento, esse relacionamento deixa de existir, porque ele está doente. E aí a gente tem o declínio de tudo que foi construído. Aí entra a sagacidade do empresário, eu preciso trocar meu time. Aí entra a razão do empreendedor, mas o meu colaborador está doente, como é que eu vou fazer uma demissão se o meu colaborador está doente? Aí entra RH estratégico. O que é que o RH estratégico faz? Eu vou realocar esse colaborador na atividade a qual ele tem desempenho e a qual ele está íntegro para realizar hoje. Sim, mas também tem a questão de que, às vezes, ali realmente não é o lugar do colaborador. Demissões, às vezes, tem que acontecer mesmo. Precisa. Como fazer, especialmente aqui numa realidade, de imigrante, que a gente acaba, eu entendo, né, que o empresário ele tem muita responsabilidade quando ele emprega um imigrante, quando ele dá uma oportunidade para uma pessoa que está tentando a vida. Como fazer isso sem anular a responsabilidade social que uma empresa e que um empresário tem? Então, primeira coisa que a gente precisa analisar, tá? Não é sobre, egoísmo, tá? A gente precisa entender que os números,
que faz você manter uma organização, eles são seus. O CNPJ, ele é do empresário ou Sim. do empreendedor. Então eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade social, eu preciso manter esse colaborador ativo, mas ele está sofrendo na minha empresa. Então, responsabilidade social é também cuidar desse colaborador para que não piore o quadro dele dentro da empresa e não interfira nos meus números. Então, eu preciso fazer isso, gente, de forma muito sábia. E como é que eu faço isso de forma sábia, Karine? Eu preciso identificar o que é que esse colaborador quer e nem sempre dentro da minha organização, dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, eu vou ter ele como condição de ter habilidade para garantir essas atividades. A gente fala muito de poder de network. E empresário tem network. Sim. Então é mais justo se o RH trabalhar e realocar esse colaborador no mercado de trabalho, se ele realmente é um colaborador bom. Então Uhum. não deu certo na minha empresa, mas a Karine tem uma vaga na empresa dela e eu tô vendo que está anunciando. E hoje, gente, os dados do RH eles se cruzam. Sim. A gente sabe onde é que tem necessidade. Por que eu não preciso incentivar esse colaborador a ir levar o currículo lá e colocar os meus dados para que eu consiga passar essas informações? Uhum. Então, isso é conexão. Isso é network. Só que como é que as pessoas pensam no network? Não, network só é bom se for ao meu favor. E isso é egoísmo. Sim, exatamente. Muito importante trazer esse ponto de que egoísmo existe nessa questão do empresário também. Muita. Não é e caminha um pouco com a vaidade, né, porque tanto nos méritos, às vezes tem colaboradores excelentes que dão ideias maravilhosas e o empresário capitaliza, lucra. Isso aqui na realidade imigrante, eu converso com muita gente, acontece sim. Então é importante trazer essa maturidade. Eu acho que o empreendedor, quando ele tem uma certa maturidade, que ele já conseguiu ali dominar a vaidade dele, ele valoriza o colaborador, além dessa desse controle que ele teria do funcionário, né. Perfeito. Sabe o que é que eu acho interessante? Eu sempre digo para os meus clientes que quando ele chega nesse ponto, é um ser de luz. Mas é difícil Por que eu digo isso? Porque isso tem muito a ver com os meus princípios, saber quem é, né. os meus valores, saber quem eu sou, onde eu estou, onde eu quero estar. Porque, gente, eu tenho vidas. Um pai de família que eu emprego, não é só um pai, não é só ele. Às vezes tem a esposa, 3 filhos, 2 filhos, 2 filhos. O que é que custa se é um bom colaborador e não está entregando bom atividade dentro da minha empresa, e eu sei que é um bom profissional, qual a dificuldade de eu pedir o meu RH ou eu procurar um lugar? Não necessariamente eu tenho que parar as minhas atividades, não é sobre isso que Uhum, eu estou falando, mas a gente sabe aonde tem necessidade e onde aquele colaborador pode, frutificar. sim. Né? Eu falo muito sobre tirar o cifrão dos olhos. É analisar o outro enquanto pessoa. E enquanto pessoa, a gente está praticando, gente, o maior mandamento da lei de Deus. É amar o outro sobre todas as coisas, Sim. amar ao teu Deus sobre todas as coisas, amar o teu irmão como imagem e semelhança. Tem coisa mais linda na prática do que isso? Não. Não tem. Ô, Adriana, agora sim, eu tô vendo você falar muito RH, o meu RH, assim, na realidade do imigrante, que assim, muitas são poucas as empresas, eh, de imigrantes que têm esse perfil grande ao ponto de ter um departamento de RH específico, com processos de contratação, processo, plano de carreira, pacote de benefícios. Assim, a realidade é que são tô falando, claro, tem exceções, mas estou falando em linhas gerais, existe muito o pequeno empreendedor que ficou médio, às vezes até ficou grande, mas ainda vai muito no amadorismo. Como o imigrante empreendedor que ainda não tem essa estrutura toda de um RH, muitas vezes o RH é quem? É a administradora, que às vezes ou é a esposa, ou é a filha, ou é o marido, alguém ali que tem um perfil administrativo, mais acentuado e que cuida de todos esses processos. Como o imigrante que está nessa realidade que eu narrei aqui, sem uma estrutura de RH e tal, mas que tem pessoas trabalhando, que tem, portanto, essa responsabilidade, pode trazer esse olhar para o dia a dia da empresa dele, sem ter toda essa estrutura de processo ainda. Como fazer essa transição? Suponha que eu, Adriana, hoje, sozinha, tenho o meu sonho de colocar uma esmalteria. Sim, Eu sou uma pequena empreendedora, comecei sim, agora. Eu tenho que ser
gestora, atendente, marqueteira, mão de obra e RH. Quando eu falo de RH, essas técnicas de RH, elas não precisam ter um departamento pessoal e um RH estratégico, porque hoje é dividido. Uhum. Departamento pessoal cuida de proventos. DRH estratégico cuida de estratégia utilizando as pessoas para alavancar o ticket da empresa. Sim. Então, eu preciso ser tudo isso, tá? E isso, gente, é que traz a dificuldade para o pequeno empreendedor. Porque toda a gestão desse material, desse capital humano, dessas informações que eu preciso para garantir que eu tenha sucesso do meu negócio, não é acessível a todas as pessoas. Por que eu tô falando não é acessível? Na maioria das vezes não é sobre teoria, não é sobre isso. É sobre o tempo, porque o que é que o pequeno empreendedor pensa? Eu preciso captar, eu preciso trabalhar, eu Sobrevivência do preciso negócio, sobreviver né? com o meu negócio, mas eu não tenho tempo de estudar. E aí eu entendo quando esses empresários, esses empreendedores, eles sentem na pele esse processo. Mas a gente não está colocando que precisa ser em uma larga escala. Então, se eu já tenho uma boa prestação de serviço, eu, Adriana, sozinha, tá? Nesse cenário, tenho uma boa prestação de serviço, eu tenho um bom atendimento, mas eu quero crescer o meu negócio. Eu preciso pensar estrategicamente Em pessoas, né? em pessoas. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Infelizmente, a gente vai ter que sacrificar mais umas horinhas do nosso dia para a gente pensar de forma estratégica. É o conhecimento. E aí é o conhecimento. Porque até então eu sou sozinha. Uhum. A Adriana cresceu, a Adriana aumentou o faturamento, a Adriana precisa de uma auxiliar. Como é que ela vai gerir esse auxiliar? Quando eu estou falando de gerir, não é gerir apenas de números, porque quando a gente fala de gestão, as pessoas ligam muito a números, né? Uhum. Como é que a Adriana vai lidar com essa outra auxiliar? Como é que a Adriana vai entender o que essa auxiliar busca? Então, eu ainda preciso sacrificar mais um pouquinho do meu tempo. Por quê? Porque eu preciso entender sobre desenvolvimento humano. Porque senão, eu não consigo mostrar para essa colaboradora minha que chegou o potencial que ela tem dentro da minha empresa. Fica parecendo que ela está ali trabalhando só pelo mínimo. E todo mundo tem um sonho, quer crescer, Quer não é? ganhar tanto. Eu trabalho porque eu Exatamente. quero pagar a faculdade da meu filho, a escola do meu filho, eu trabalho porque eu quero um plano de saúde, eu trabalho porque eu quero uma bolsa, eu trabalho porque eu quero um telefone, eu trabalho porque eu quero uma sandália, eu trabalho só para comer e tá tudo bem. Aí você precisa entender aonde é que está o nível de desejo desse colaborador e para ter ou não com você. Então, o pequeno empreendedor, né, e o imigrante que ele chega naquela condição social e ele quer colocar um negócio e às vezes, gente, ele não tem muitos fundos, né? Então ele começa realmente bem pequeno. E Então, às a vezes até doação, mistura, não, a o empresarial com a vida pessoal ali, a muito. A receita. receita fica toda complicada. Eu não vou nem Exato. falar de receita, porque, gente sabe que a receita desses profissionais é muito raro a gente não ter uma receita Uma misturada. mistura, né? Aham. Muito raro. Então, assim, eu não vou nem falar de Tá receita, bom, porque se vamos eu for pular falar de essa parte. receita é uma Depois a gente marca loucura. outro programa. O que é que acontece, Karine? Se a gente entende que eu estou começando um novo trabalho, tá? Eu estou trabalhando contratada, eu preciso me doar muito no meu início para aprender os processos, para aprender como é que gere. No empreendedorismo é a mesma coisa. O intérprete, né, ele precisa entender que ele vai se doar muito. Então, aquela história de que eu vou trabalhar menos é a história da carochinha. Sempre trabalha mais, né? Sempre trabalha mais. O que é que o empresário, o que é que o empreendedor precisa entender? Eu não tenho condição, eu estou engatinhando o meu negócio, eu estou começando o meu negócio. Então, eu preciso de muito mais doação. Eu preciso me doar mais no Uhum. intelectual, no operacional, na gestão, na matemática financeira, nos números. Então, se a gente for fazer como deve ser feito, o empreendedor, ele dorme e acorda dentro do negócio dele. Adriana, você vai desanimar ou você vai animar os empreendedores? Mas sabe qual é a parte gostosa? Sabe qual é a parte gostosa disso tudo? É que tudo que você construiu é seu. É Sim. mérito seu. Você fez acontecer. E no dia que você precisar de pessoas, você não vai errar. Por quê? Porque você vivenciou processos. Sim. Você pode não ter tido uma graduação ou então um curso expert para ser gestora de recursos humanos, mas você entende do que está falando sobre gerir pessoas. Agora, você como empreendedora, porque eu sei que você trabalha na American Start, mas você é empreendedora no Brasil também, você Sim, tem seu negócio. Eh, essa coisa de empreender vicia? vicia. Vicia, por que vicia? Porque, por exemplo, eu Ó, gosto acho que tanto de primeiro que vicia porque é bom.
Primeiro porque a sensação é gostosa, Uhum. sabe. Sabe as frustrações? Que a gente fica triste, a gente chora, mas quando a gente ganha, a gente não fica muito Supera, descobre um eufórica, caminho, né. sabe, descobre caminhos. E eu digo assim, vicia tanto que eu tenho os meus negócios e eu ainda trabalho com os negócios dos outros, Sim, né. Então isso é muito importante. Por quê? Porque é um estilo de vida. Você tem é. noção do Eu que é acho que você seja mesmo um você tem estilo de noção, vida. gente, do que é você: "Ah, eu me permito hoje descansar", é a parte boa, mas eu não tenho condição de não trabalhar no domingo, não t tipo, no Brasil é assim, né, as empresas não trabalham domingo, não trabalham feriado, feriado é o que bem tem, mas o empreendedor, gente, ele não tem esse direito. Por quê? Porque ele precisa estudar. O colaborador tá em casa descansando, E mas ele porque ele precisa quer, estudar. né? E por que ele quer? Porque acho que realmente vira um vício. Quando você faz uma coisa que você tá vendo que tá dando resultado, que você acredita e que eu acho principal, o empresário e o empreendedor tem a possibilidade de criar, de exercer a criatividade. Sim. E isso é muito viciante, né? Esse dom que o ser humano tem, recebido de Deus, é o que eu acredito, de criar um pouquinho. Karen, isso transcende o campo energético, sabe. E eu digo assim, não vem para o sangue, ele vem para o músculo. Por quê? Já vamos entrar Porque aí na memória celular? Como é que é? porque ele vem para a atividade neural. O empreendedor ou o empresário, isso é de multos, tá, gente? Eles querem que dê muito certo. É tipo assim, eu vesti essa camisa e eu A quero que ela fique vontade boa. humana mesmo, Então é a né. vontade que traz ali para dar certo. E quando ele é sozinho, porque quando ele é sozinho, ele pensa assim: "Eu arrisquei para isso. Eu contei para todo mundo, eu tive pessoas que super me apoiaram, mas eu tive aquelas pessoas que disseram que ia dar errado". São muitas. Então E que quando até torceram pra dar errado, existe, E né. aí, quando ele traz isso para dentro do processo emocional, da atividade cerebral, ele virou essa chave para saber que vai realmente dar certo, o que é que acontece? Ele precisa dar tudo de si para dar certo. Sim, E aí isso fica gostoso, porque vira uma competição. Quando a gente tá lá com o namoradinho, se o menino ficar muito assim, ai, nã-nã-nã-nã-nã, a gente não dá muita bola. Mas é, se for difícil de conquistar, todo mundo quer. tem esse. Então Dizem que é assim, né. Então, então na vida empresarial é da mesma forma. E a gente aprende com os desafios. Na vida pessoal, a gente não dá valor às coisas que vem fácil, A palavra, conquista, né. Vale entende? tanto para essa parte afetiva quanto, no sentido maior da palavra mesmo, né, de conquista, de conquistar, né. E isso é muito importante, porque Com aqueles querer, com empresários, vontade, né. aqueles empreendedores que eles entendem, que eles visualizam todo o processo de forma perfeita, dando certo, ganhando dinheiro, tendo receita, com possibilidade de crescimento, as pessoas falando muito bem do seu perfil empreendedor, as pessoas falando bem do seu serviço, motiva ainda mais. Quem é Adriana Lopes? Me Ai, conta. gente, Karine, então, a Adriana Lopes é uma mulher de 35 anos, baiana, tá? Nascida em Ilhéus e com muitos sonhos. Muitos sonhos. Aprendi muito, né, no meu processo de construção de teoria, né, que a gente aprende na academia, na escola, mas a prática e a vivência do dia a dia, né, que é a vivência prática, me trouxe muita destreza, muita clareza, porque nem tudo que é na teoria é na prática, mas desenvolver o potencial máximo de pessoas, independente de onde ela esteja. Isso me traz, assim, uma uma euforia, mas é euforia para o lado bom, Uhum. de transcender isso na vida das pessoas. Porque eu digo assim, se eu conseguir colocar uma sementinha no coração de cada pessoa que chega a um braço, 1 metro de distância de mim, eu vou estar feliz. Além de transformar vidas, se assim me permitirem, porque tem isso, as pessoas elas precisam se permitir, Sim. né. Se eu conseguir tocar vidas, eu estarei vivendo a essência da minha existência. É o propósito dela, gente. E baseado no que eu acredito, né, que é a religiosidade, né, que é os meus conhecimentos dentro da minha religião, dentro do que eu acredito. Eu acredito em Deus, mas a condição do catolicismo me traz, assim, uma condição de amor ao próximo muito grande. Você se identifica? Muito. Demais da conta, sabe. Eh, porque o catolicismo me traz
a representatividade da união. Mesmo historicamente falando, que a igreja perseguiu, que A igreja é de homens. gente, a igreja é isso, a igreja é de homens, mas a união e o amor que quando Cristo chegou aqui, ele ensinou, mostrou que a gente precisa de pessoas para construir algo, porque Cristo escolheu 12 mais os chegados, né, que aí a gente tem, né, dentro do processo histórico. Isso garante para mim toda a minha existência, porque é o que eu vivo. A gente precisa de pessoas a todo tempo, Uhum. sabe? Hoje eu estou aqui falando com Karina e falando para várias pessoas. Se eu não tenho essas pessoas para me ouvir, eu não vou conseguir cumprir o meu propósito de vida. Uhum. E se eu não tenho Karina para possibilitar essa condição, eu não tenho propósito em execução. Então eu fico uma pessoa vazia. Sim, muito bom. Então, a Adriana é uma mulher de fé, né, de Teixeira de Freitas, Cheira de frio. é, para os Estados Unidos. Ai, adoro. Adriana, e na sua vida, qual foi o momento mais difícil que você passou? Desafiador. Gente, foram muitos, muitos. Mas quando eu decidi romper e buscar novos horizontes. Por quê? Porque eu já tinha na minha cidade, né, que eu morava antes, que é Itajaí, uma cidade de 20 mil habitantes, no sul da Bahia. E aí eu formei, já tinha uma graduação, depois fiz outra graduação, terminando uma segunda pós-graduação. Aí eu falei assim, não está como eu gostaria que estivesse. Não tô cabendo mais em 20.000 habitantes. E aí eu dizia assim, meu Deus, me mostra o que é que eu tenho que fazer, me mostra o que é que eu tenho que fazer. Pô, mas eu não quero sair da perto dos meus pais. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu dizia assim mesmo, gente. Literalmente era dessa forma. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu estou confortável, mas melhora o meu negócio, me dá condição, me projeta. Mas aí eu pedia tudo isso e esquecia de quê? Que se eu não tomasse uma decisão, eu não ia fazer a diferença. Porque Uhum. a gente tem, né, Albert Deus Einstein. mostra os caminhos, mas Albert Einstein também diz isso, né? Insanidade é querer resultados novos fazendo as a mesmas mesma coisas. coisa. O que é que a gente faz? A gente coloca mais força, mais desgaste para fazer as mesmas coisas. Sim. E aí eu decidi ir para Teixeira de Freitas, um lugar que eu não conhecia, achava que eu não conhecia ninguém. Fui lá dar uma palestra para uma empresa, fiquei apaixonada pelo poder de desenvolvimento de Teixeira de Freitas. E aí eu fui, 30 dias, arrumei tudo e fui para Teixeira de Freitas sem conhecer ninguém. E de Ilhéus para Teixeira de Freitas são quantos? 380 quilômetros. E aí, o que é que acontece? Nessa transição, eu passei 6 meses de muita dificuldade. E aí eu me culpava por essa decisão. E aí eu dizia assim: "Meu Deus, até quando? Meu Deus, até quando?". E nisso minha empresa funcionando ainda em Itajuípe. Mas, o que era que eu queria? Eu queria alçar novos voos. A minha empresa já estava consolidada, ela já tinha 18 anos nessa cidade menor que era Itajuípe, né, Itajuípe que é próxima a Ilhéus, bem pertinho de Ah, sim. Ilhéus. Uhum. E aí o que é que acontece? A gente já estava consolidado, então assim, eu precisava de crescimento, eu precisava de uma coisa mais fugaz, uma coisa que eu sentisse aquelas borboletas no estômago, sabe, assim, de nervosismo, de coisa Uhum. boa. E aí cheguei em Teixeira de Freitas, minha carreira foi assim um boom muito grande. Por quê? Porque eu sempre digo, o poder da comunicação abre portas. E aí eu comecei a ter casos de sucesso em Teixeira de Freitas com consultoria empresarial. E aí as pessoas foram falando uma para as outras. E aí, de repente, eu já tinha bastante consultoria. Tô em 3 meses, assim, que eu passei por uma situação bem difícil em Teixeira de Freitas, porque Teixeira de Freitas, a cidade alaga. Ai, meu Deus. Assim, o Com centro da cidade chuva. alaga com chuva. E aí, o que é que acontece? Minha casa alagou, eu perdi todos os meus móveis, né, recém-chegada, passando dificuldade. E aí eu falava assim: "Meu Deus, até quando?". É um teste. Fui fazer consultoria, que era o que eu sabia fazer de muito bem, adorava fazer, né, eu tinha minha outra profissão, mas eu também estava cansada dessa profissão, então eu queria algo novo, eu queria um novo, então eu estava recém-formada, recém-pós-graduada, e aí fui fazer essas consultorias e aí eu tive bastante sucesso, e aí eu fiquei muito conhecida, e aí o resultado que eu tive em Teixeira de Freitas projetou na minha empresa de Itajuípe, sabe. E aí, para mim, foi aceitar as mudanças e sair da zona de conforto. Porque crescer dói, gente. Quando a criança, o adolescente está crescendo, ele diz: "Mãe, eu tô com dor no corpo, meu corpo dói". Porque crescer dói, é natural do ser humano. Só que a gente prefere viver na facilidade, Sim, né. é o sair do Matrix tem consequências, não? Muitas, Sair da caverna, já que nós estamos num papo mais acadêmico. muitas. E aí, às vezes, a gente só pensa no lado negativo. Porque
que o que era que eu pensava? Eu pensava que era uma outra cultura, porque Teixeira de Freitas já não é sul da Bahia, é extremo sul da Bahia. É uma cidade que é colonizada, que tem raízes Já é quase Minas? capixaba, Ah, Espírito Minas, Santo. que a gente tem divisa com Minas, Vitória do Espírito Santo, a região mais do sul, que é Eunápolis, Porto Seguro. Então essa mistura de povos, e aí a gente tem, assim, uma cidade da Bahia que tem essa mistura de culturas. E isso Ah, me então ela deixava já tá apreensiva. experimentada para estar nessa região que ela tá, né, porque de certa forma, assim, embora não seja uma imigração, eh, internacional, tem seus desafios também, né. Muitos as pessoas mudam, né, Cá. São culturas diferentes que se moldaram e criaram uma nova cultura, Exatamente. né, se misturou tudo e criou uma nova cultura. Então eu digo assim, em Teixeira de Freitas acontecem coisas que eu digo assim: "Não gente, só em Teixeira de Freitas mesmo". Por quê? Por conta dessa pluralidade cultural. E Adriana, você como foi o processo de você entrar em contato com a American Start e conhecer o Igor? Então, eu já conhecia o Igor, porque o Igor era digital influencer. Então ele era super famoso em Teixeira de Freitas como digital influencer. Igor era colunista de algumas empresas de jornal. E essas empresas, o que era que eu fazia? Quando a gente chega numa Colunista cidade ele era colunista social? é. Quando a gente Ah, chega numa cidade, o que é que acontece? A gente vai procurar os meios de comunicação para ver o que que preciso acontece. preciso me notar. Preciso me Gente, nós estamos falando de uma época que não era, assim, Instagram, né, vamos esclarecer, porque, né, tinha jornal, tinha colunas, não é isso? era. Ainda E tem, mas era um pouco nessa diferente. e nessa época que o Igor fazia para o site. Então era aqueles links que a gente entrava lá para olhar, né. E Com a aí, com a foto e tudo. foto, escrito, era desse jeito. Então o que é que acontece? Eu conheci o Igor nessa época. Igor, ele tem um perfil muito dominante. E eu sou um perfil mais humanizado, mais tranquilo. E aí eu falei assim: "Ai gente, por que que esse menino é assim? Cheguei, por que é que ele é assim?". E aí o que foi que aconteceu? Passou um tempo. Quando foi um dia, uma amiga em comum nossa fez uma cirurgia. E ele encontrou essa menina pós-cirúrgico na rua, e aí ele só pensou em mim. Ele me ligou e falou assim: "Dri, eu tô com fulana, e ela acabou de fazer uma cirurgia, encontrei ela na rua, eu vou levar ela lá pra casa, só que eu não sei cuidar. E eu sei que você é muito amiga dela, eu posso te pegar na sua casa, se você não tiver compromisso, e você levar ir pra minha casa pra cuidar, porque minha mãe não está em casa, está viajando". Cara, eu achei isso lindo, porque eu, Mostrou o lado Adriana, humano. não faria isso, porque sem saber cuidar de uma recém no máximo, o que era que eu faria? Eu pegaria ela e levaria para a família dela. E aí ele pensou em me procurar, sabe, então sabendo que eu era muito amiga da moça, e sabendo que a gente não tinha uma aproximação muito, porque era assim: "Oi Adriana, tudo bem?". "Oi". E aí o que foi que aconteceu? Isso me tocou. Nisso eu fui para casa dele e nós ficamos 3 dias, que foi numa sexta, eu fiquei sexta de noite, sábado, domingo, segunda-feira eu vim embora. E aí a mãe dele chegou, e aí quando a mãe dele chegou, foi aquele acolhimento imenso comigo. Ela disse que eu sou a filha que ela não teve. E aí eu fiquei muito íntima. Igor chegou pra mim e falou assim: "Dri, eu sei que você é muito boa gestora, e eu quero montar uma revista escrita, impressa, em Teixeira de Freitas". Aí eu falei assim: "Mas o que é que você quer de mim?". "Ah, eu quero que você desenhe o projeto". Desenhei todo o Eu projeto da tive a revista pra ideia, ele, agora você resolve. desenhei todo o projeto, fiz toda a contratação de profissionais, e aí entreguei pra ele. A partir daí ele não me deixou mais. Ah, Então a gente começou a trabalhar informalmente, tá. Por quê? Porque eu fazia um serviço para como um ele que ele freelance. gostava e é tipo assim, e aí eu fui ficando mais profunda dentro da área. E aí eu dizia assim: "Igor, eu nunca trabalhei com revista". Isso que eu ia te perguntar, você tinha algum background "Não, de mídia? não". Eu digo: "Igor, nunca trabalhei com revista, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar todos os processos, vou desenhar os níveis salariais e vou desenhar como é que tem que ser, Você qual é fez pesquisa. como é que tem que ser", porque o que que acontece, ele tinha um valor, eu tinha que trabalhar dentro do valor, e eu tinha que montar toda a estrutura, né. Então, assim, como eu já vivenciava na consultoria essa parte, para mim não foi difícil, eu só tive que transformar a realidade. Então, se eu tenho Uhum. uma empresa de cosméticos, que eu dava consultoria para uma empresa de cosméticos, eu precisava transformar aquele background numa empresa de redação. E aí foi o que eu fiz. E aí deu muito certo. Até o dia que Igor chega para mim e disse assim: "Amiga, tô indo embora para os Estados Unidos". Aí Quanto eu: tempo "Oi?". depois? Ah, isso durou uns 3 anos. Não, 3 não, 5 anos. Aí eu falei assim: "Sério?".
Aí ele: "Sério?" Nisso eu estava na casa dos meus pais, a 340 quilômetros. "Inclusive, eu já tô indo embora, você tem que estar aqui pra dormir comigo, que é a nossa última noite juntos, que eu quero fazer uma noite do pijama, vamos comer pizza", tudo que a gente gostava ele projetou nesse dia. "Porque tal dia eu vou embora e a sua noite é tal dia". Aí eu fui, peguei o ônibus e fui pra lá, eu falei: "Tá bom". Até então, tranquilo, eu achava que era brincadeira. Eu só acreditei na noite que eu vi as passagens, quando eu cheguei lá que eu vi as passagens. Aí eu falei assim: "Mas e aí, como é que vai ficar toda a equipe? Você não avisou nada a ninguém", eu preocupada com o povo, né. "Mas você não avisou a ninguém, vai ficar sem salário, como é que vai ser?". "Amiga, se ficar sem salário vai ser 3 meses, porque eu vou montar tudo nos Estados Unidos, vai ser muito melhor do que aqui". Gracinha. Igor já chegou nos Estados Unidos sabendo onde ele ia, Acreditando acreditando nisso. que ele ia chegar onde ele está, sabe. Eu falo isso pra ele todos os dias. Eu não via, eu, Adriana, não me via. E nem via ele, tá. Ainda tinha isso, mas eu não falava que era por quê, porque não é porque eu não vejo que eu tenho que Não vai jogar água estourar no o banho balão da da pessoa. água dos outros, né. Porque eu falava assim: "Gente, nossa, gente, lá é tudo muito difícil, o brasileiro não dá, não tem vez, vai ser fazer faxina, vai fazer sobre emprego". Eu via dessa forma, até porque naquela época eu nunca tinha vindo, tá. E aí eu falava assim: "Gente, mas eu não tenho o direito de jogar água nos sonhos dos outros, eu não gostaria que fizesse isso comigo". Então eu falava o tempo todo: vai dar certo, vai acontecer, vai dar certo, nem que você trabalhe uns dias na construção, mas Você vai". falava? Falava: "Vai", mas sempre eu falava: "Nem que você trabalhe uns dias na construção, se precisar fazer faxina, O Igor na faça". construção, ele chegou a trabalhar na construção. Aí ele chegou a fazer faxina, mas Hã. não aguentou. Aí eu falava: "Vai, vai, vai", dando força, porque eu acho Podia que fazer, olha aí, tá aí, podia dar uma ideia, o Igor fazer um reality dele, dos influencers pegando pesado. e aí, carinho, o que foi que aconteceu? Eu não tinha o direito, porque eu não queria que fizessem comigo isso. Então eu falava: "Vai, vai dar certo", me ligava de noite E ele todo chorando, cheio de e sonhos. ele me ligava de noite chorando: "Ai amiga, porque é muito difícil", mas eu não tô ligando pra dizer que eu vou embora, só quero desabafar, eu escuto, não tem problema, eu escuto. Aí eu: "Mas é assim mesmo, pensa diferente". Age dessa forma e dando ideias para que ele não quando ele tinha os Desistisse. problemas dele, para que as adversidades não atrapalhassem os sonhos deles. Porque, cá, o que é que eu entendo? E isso o RH trouxe muito para minha vida. Quando alguém te traz um problema, você levanta outros problemas, mas vocês apresentam muito mais soluções. Isso a gente chama de análise SWOT, é bem conhecido, Uhum, uhum. né. Mas eu gosto de trazer todos os problemas e a trazer todas as soluções. E aí eu sempre: "Mas se isso não der certo, qual é o outro plano?". Ele fala: "Ah, você só pensa em plano", eu digo: "Mas é claro, se isso não der certo, O qual é o Igor outro é plano?". empreendedor e você é É empresária? isso aí. É isso aí. Aí eu digo assim: "Não, mas qual é?". Tem dia que ele fala assim: "Ai amiga, tem hora que é difícil contar as coisas pra você, porque você traz todos os problemas. Se eu não te conhecesse, eu acharia que você estava jogando água na minha ideia". Aí eu digo assim: "Não". Por quê? Porque eu preciso trazer tudo que dá errado e você me apresentar junto comigo tudo que pode dar certo. Assim é que é feito o negócio. Então, se eu vou colocar uma rosa num ambiente que é muito quente, ou uma orquídea, eu preciso trazer tudo. A rosa tem que durar quanto tempo? Se não durar, o que é que a gente vai colocar no lugar? Por que tem que colocar? Qual é o custo? Qual é que fica mais barata? Qual é que traz o mesmo resultado? É sobre isso, não é sobre jogar água. Então, quando ele me ligava contando, chorando, eu sempre buscava soluções e tentando fazer com que ele não saia daquilo, porque a vida do imigrante, gente, não é fácil em lugar nenhum. Né, a gente está falando isso há muito tempo, né, desde o início que a gente está conversando, que a gente está trazendo. Quando a gente vai conversar é sobre isso, e realmente é desafiador. Mas não é que porque é desafiador que eu não tenho resultados bons e resultados satisfatórios. Então isso me fez me conectar muito. Aí a gente parou uns dias a edição da revista no Brasil, que foi até ele se conectar aqui. A revista era mensal no Brasil? Não, a revista era trimestral. Por quê? Porque mensal a gente não tem logística para conseguir fazer esse processo. Uhum. O que é que a gente tem hoje dentro da revista? A gente tem o setor de redação, a gente tem o setor de secretaria, a gente tem o setor de designer, e aí a gente tem o setor de gráfica, que é terceirização, e envio, que é terceirização. Ou seja, a gente fazia gráfica e envio em 2 estados, não era na Bahia. E aí o que é que acontece? Nesse processo a gente tem que ter uma secretaria muito boa, porque eu preciso pegar todo o material com o cliente, vídeo, foto, logomarca, brief, se o cliente não tem, ter que organizar para ir atrás, fotografia, fotografar capa, e aí para depois passar esse material para a redação ajusta, faz toda a matéria e eu vou, corrijo tudo, analiso tudo, volta para o cliente aprova, manda reduzir texto, manda mexer no texto, volta para a redação, para depois ir para o designer. Então eu não tenho tempo hábil para fazer uma revista em mensal. Uhum. Ou eu teria que trabalhar full time só para produção da
magazine, tá. Então a gente não tem tempo para isso. E aí o que é que acontece? Então E a gente quantas, pessoas por edição? o mínimo é 86 nosso. 86, profissionais, empreendedores que estariam participando 86. para poder ficar viável o projeto. Então, A revista era grossa a então. gente consegue viabilidade a depender do que você quer entregar. Só que a qualidade que a American Start entrega, pra gente não é viável, é um caderno fino. Uhum. Por quê? Porque a gente tem prejuízo na gráfica. E também eu acho que a experiência, do leitor é bom, não é? Nossa, Tudo surreal. conta, você pega uma Tipo, você revista fininha, você já olha, já perde o valor, não você é? tem noção do que é você pegar um papel encorpado, com uma lâmina de brilho, Não, essa experiência é sabe? demais. Então, assim, tudo isso a gente se preocupa. Por exemplo, a gente até o tipo de papel, para quando a gente abrir a revista não ter aquele cheiro de jornal, Uhum. ou então não ter aquele cheiro de tinta, a gente se preocupa com tudo isso. E quando você chegou nos Estados Unidos, eu sei que você já conhecia totalmente a turismo, mas quando você chegou aqui para passar essa temporada um pouco maior, qual foi sua primeira impressão ali quando você desceu e foi em contato com a comunidade brasileira? Então, cara, quando eu cheguei aqui, desta vez, eu tive algumas impressões, tá? Primeira impressão, dessa vez foi a única vez que eu vim assim. Antes eu vim aqui analisar perfil para a empresa, por exemplo, que eu tive aqui não, não aqui. Estive em Orlando, na Flórida, e aí a gente veio organizar o material para o lançamento de um produto. Mas, Uhum. tipo, qual era a minha participação nisso? Eu chegava com o presidente, com o CEO, descia, estava tudo pronto, só passava na imigração, já estava tudo que responder, que a gente já tinha conversado sobre. Entrava no táxi, ia para o hotel, ia resolver as coisas do lançamento, voltava para o hotel e ia para o Brasil. Então, o que é que acontece? Tudo que eu conhecia era nesse trajeto, Cronograma específico seguir. cronograma todo especificado para seguir. Dessa vez, eu vim sozinha, e aí o que é que acontece? Como eu vim sozinha, eu falei assim: "Vai ser a vez que eu quero vivenciar como se fosse a primeira vez indo para os Estados Unidos". Experiência americana. Experiência, chegar, tipo assim, eu falava bem assim para os meninos, né, que é o grupo de 3 amigos que eu já falei com você que eu Uhum, tenho esse sim. grupo, né, desses 3 amigos. Dizia assim: "A gente, dessa vez eu quero experienciar uma brasileira chegando nos Estados Unidos". E aí eles falavam assim: "Mas você já foi, como é que vai ser isso?" Eu Não digo: fui "Não, a gente, é trabalho, tudo diferente, era tudo diferente". era uma persona corporativa, né. Corporativa, então era assim, literalmente alinhada para o corporativo. E aí o que é que acontece? Nesse processo, o primeiro contato que eu tive eu retirei da minha vida o que eu tinha vivenciado. E aí, de cara, eu entendi que é muito difícil a locomoção. Porque uma coisa é você chegar e ter um táxi te esperando com a placa do seu nome, outra Uhum, coisa é você chegar e tentar se locomover tudo, sim. principalmente se a pessoa não tem o idioma. Né, então isso já começou a ter esse choque de cultura. Mas saindo do aeroporto, aí eu já vi a grandiosidade dos Estados Unidos. A grandiosidade de estar em lugares que eu não tinha visitado antes. Era um mundo corporativo diferente para mim, porque eu sabia que eu ia viver reuniões e escritórios quando eu vinha para o corporativo. E aqui não, aqui eu ia poder ter contato na rua com as pessoas, eu ia sentir o cheiro dos lugares, porque a gente sabe que cheiro de escritório é um cheiro característico. Sim. É uma memória emocional, afetiva, não sei nem dizer. Mas o cheiro da rua, o cheiro das pessoas, conhecer o sabor de comidas específicas, até as comidas mudam, Sim. porque as comidas corporativas é uma, a que você está no dia a dia é outra. Então, assim, para mim foi uma euforia grandiosa, porque eu consegui sentir realmente pouco da cultura americana. Ficou claro para mim o que é que acontece, a gente vai para o inglês, mas a gente só aprende inglês na prática. Uhum. E aí o que é que acontece? Geralmente quando eu vinha a gente tinha tradutor. Porque eram investidores que estavam investindo no produto, então eu falava especificidades técnicas, o tradutor traduzia para eles. E aí quando eu cheguei aqui, o que foi que eu percebi? Que a comunidade americana, elas não têm paciência quando a gente erra o inglês. Eles falam: "Sorry, sorry, então você que se vire", não tem paciência para você. Já a comunidade brasileira, eu tive uma receptividade muito grande pelo meu trabalho, pela minha pessoa. E tem outra coisa também, o Igor já falava muito bem do meu trabalho para os clientes, sem eu nem conhecer esses clientes. Então, quando eu cheguei, as pessoas falavam assim: "Nossa, é ela que é a Adriana Lopes, nossa, que maravilha, ai, que bom ter você aqui". Então, os meus clientes,
eu senti essa receptividade muito grande. Sim, como foi isso? Porque você trabalha na American Start, mas lá no Brasil você recebia o material dos imigrantes daqui para poder deixar no ponto de publicação, para poder passar para o Igor, fazendo briefing, tudo. E agora você está tendo a oportunidade de encontrar olho no olho essas pessoas que você já conhece a história delas. Como está sendo esse contato? Nossa, tá sendo quando você lê, é tipo você lê uma história, né. Quando Uhum, você recebe esse material, a gente desenha a pessoa, né, de acordo ao que ela escreve. uhum, E na maioria das vezes eu acertei as características de acordo ao que elas escreveram. Por quê? Porque no RH a gente tem uma técnica de contratação que a gente chama de utiliza a ortografia e utiliza a grafia para cruzar perfis. uhum. Então, como não vem, não Traços de não personalidade? vem escrito pra gente, mas vem digitado. Então, eu consegui ali identificar como se fosse um retrato falado, Uhum, pelo que as pessoas escreveram. E aí, quando a gente se encontra, eu falo assim: "Nossa, essa é a Maria dos Cílios", porque o cliente vem assim, né. O uhum. imigrante, ele traz pra gente da seguinte forma: "É Karine do imigrou, a minha empresa é assim, 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 meu sonho foi assim, assim, pra mim o que representa a minha empresa é isso", então a gente vai traçando ali, e aí depois a gente vai cruzando. Eu acho que eu só errei 2 clientes, que eu troquei só de nome. Ah, Eu troquei os nomes, que eu falei assim: "Esse é fulano", aí foi Igor falou: "Não, esse é outro". Aí o que eu achava que era o outro que eu tinha trocado, eu só troquei entendi. os nomes, que são 2 consultores financeiros, aí eu troquei os nomes deles. Mas assim, eu consegui trazer isso e tá sendo muito interessante, porque eu consegui traçar essas personalidades de acordo aos seus negócios. E aí a gente consegue também entender o perfil empreendedor através da escrita, e o perfil empresário, porque o texto do perfil empresário, ele tem muita riqueza de Aham. cálculos, de detalhes. O perfil empreendedor, ele traz toda a narrativa do sonho, do conceito, do cheiro. Eles podem descrever até o cheiro se eles pudessem. Então, porque tem muito a ver com o lado emotivo. O empresário, ele é mais razão dentro desse processo. E aí, quando você cria essa identidade física, aí você vai para o tipo de cabelo, para a vestimenta, tudo condiz. Tudo condiz. É aquela coisa que a gente fala que a imagem comunica, e realmente comunica. Agora saindo um pouco Se perdão. você tá passando uma imagem errada ao que você deseja, tá na hora de analisar o seu perfil para conseguir ter congruência no que você fala, no que você vive, para o que você quer passar para as pessoas. Quando você fala em imagem, nesse sentido, você está falando de roupa, cabelo, essas coisas ou comportamento? Características físicas e comportamentais. É muito importante. Então a roupa conta também. A roupa conta, a imagem inteira conta. A gesticulação conta, a maneira como o corpo fala, a maneira de como você gesticula, de como você articula as palavras. Isso garante muita, muita, muita personalidade ao perfil profissional, independente do que ele seja. Rodrigo, me conta uma coisa. Você tendo contato com as histórias, com o que a pessoa escreve do projeto dela, o que ela acha, seja empreendedor ou empresário. Quando você encontrou, você não precisa dizer o nome, tá? Teve alguém que você falou: "Nossa, eu pensei que ela era esse perfil", tudo bem que você acertou na parte empresarial, mas é um pouquinho antipática. Teve isso ou não? Não teve assim de antipatia. Vou te contar o que foi que aconteceu. Hã, Eh, sem falar a nomes, sem falar pessoa nomes. redigiu literalmente o texto, tá? É nossa cliente assim. E a gente adotou para ela, porque a gente tem que isso, né, o cliente às vezes repete edições uma atrás da outra, e às Uhum. vezes a gente tem a história do cliente, mas aí a gente aborda de uma Tem que outra dar uma forma. A atualizada gente para não ficar igual atualiza o no conteúdo. material. E aí a gente teve uma profissional que ela escreveu os 2 textos me traçando um perfil, e aí eu acertei tudo. Estilo de roupa, cabelo, pele, de como me passa essa impressão. E aí quando a gente foi para a vivência, ela estava num outro patamar. É como se eu tivesse, assim, uma empresária poderosíssima, bem colocada, com uma clientela maravilhosa, e aí eu tenho uma empresária que a rede social dela comunica, baladas, outras vivências, inclusive a rede social que mistura a aparição dos trabalhos. A profissional com o pessoal tá misturado. Mistura muito essa condição. Então, tipo assim, toda imagem que foi caracterizada, a gente consegue desconstruir, por conta dessas vivências Mas com uma que são consultoria. incongruentes, entendeu? Uhum. E aí o que é que acontece? Depois a gente vai conversar, e aí a gente
falou, né, sobre os textos dos clientes, porque a gente comentou justamente isso, que eu estava muito encantada, porque eu estava conseguindo acertar quem era quem. Aí ela foi e falou assim pra mim: "E você, de mim, você acertou?" Eu falei: "Acertei, eu só errei o tipo de comportamento que eu não imaginava". Aí ela foi me explicar que ela estava vivendo uma outra fase Uma nesse momento. transição. Ela estava vivendo uma transição de fases e que pra ela estava tudo bem, mas que ela é a outra, é que agora ela estava num momento de euforia, num momento de paz, num momento de alegria, num momento de querendo vivenciar tudo que ela não viveu antes. Rodrigo, vou aproveitar e vou fazer uma consultinha. Você acha melhor o empresário ter um perfil pessoal ou manter apenas o empresarial? Se ele É um cons risco? se ele consegue administrar perfeitamente 2 perfis, sim, 2 perfis. Se ele consegue administrar perfeitamente, criando conteúdo, aprendendo essa audiência dentro do processo. Se não, a gente tem um perfil, mas a gente tem que ser estratégico nas postagens. Eu não preciso deixar de vivenciar minha balada, eu não preciso deixar de vivenciar o meu momento com minha família, mas o que é que esse stories vai agregar, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida empresarial? Então, assim, o perfil pessoal, ele hoje, da Conversa. forma como as redes sociais estão estruturadas, ele pode impactar o seu perfil profissional. Sim, inclusive no processo de contratação. No processo de contratação hoje, a gente no Brasil, a gente não usa mais fotografia em currículo, tá? A menos que eu esteja contratando para uma agência, seja ela de fotografia, de modelo, de ator, porque a beleza, nesse caso, vai ser importante para casar com algumas cenas a qual eu preciso que esse profissional utilize a sua imagem. Mas no dia a dia de trabalho a gente não usa, mas a gente vasculha as redes sociais para entender o perfil comportamental desse candidato. Exemplo, se eu preciso de uma vaga que seja extremamente comunicativo e com efetividade lá em cima, aí eu tenho um possível contratado que posta melancolia, que posta tristeza, não casa com a vaga que eu preciso. Você acha que na dúvida é melhor se abster do perfil pessoal? Na dúvida sobre o que postar, não poste, sabe? Essa é uma dica valiosa, porque eu mesma tenho algumas empresas que, por acaso, vou na página pessoal da pessoa e eu falo: "Meu Deus, mas que tem nada esse que ela tá postando aqui, não tem nada a ver com o que a empresa dela faz, o que a empresa dela vende". Então tem uma incoerência ali de postura. O consumidor, ele tem essa tendência de ligar muito o comportamento do empresário, do fundador, do diretor, do executivo com o produto? Depende do que for vendido, tá? Por exemplo, se eu tenho um escritor, e aí o escritor fala de prosperidade. Uhum. E aí ele posta lá se acabando de trabalhar, morrendo para trabalhar para conseguir manter aquele status que ele vive. É congruente? Não, não, É não tem incongruente. verdade. Mas se eu, Adriana, sou a dona de uma boutique, de uma loja grande, pequena, de médio porte, e aí eu vendo minhas roupas, minhas vitrines são maravilhosas. E aí eu me arrumo com essas roupas maravilhosas. E aí eu vou lá, faço um story, eu vou te encontrar, Karine, para tomar um café, e eu estou alinhada, vestindo a minha marca. É congruente? Totalmente. Então é sobre isso, não tem a ver em separação e nem tem a ver com a alienação dos 2 perfis, mas a gente precisa ser estratégica. E nas redes sociais a gente precisa passar humanidade. E a gente precisa vivenciar o que eu prego, tanto na minha empresa, quanto no meu negócio, quanto na minha vida pessoal. Então, assim, quem tem um negócio e utiliza as redes sociais para alavancar como a grande vitrine, a grande praça da modernidade, não pode ter um perfil pessoal para tratar de forma amadora. Não, porque Não dá para brincar com a as rede pessoas social hoje. elas estão de todas as formas se portando nas redes sociais. Só que o que que a gente não pode esquecer, Karine? Que é o telespectador, que a gente chama de haters, eles só apontam. Então ele vai apontar a sua unha que está descascada, Uhum. ele vai apontar a sua palavra falada errada, ele vai apontar sua condição física. Só que a gente esquece que a gente aponta um e tem 4 pra gente. Mas no mundo digital, infelizmente, isso não funciona. As palavras que são lançadas, foram lançadas. O que vai acontecer de consequência após o lançamento dessa palavra, no jurídico, é uma consequência. Mas foi dito e visto por milhares de pessoas. E Então não dá para errar. Se você
tem insegurança, tira foto, espera, grava o conteúdo, espera e analisa. Vai me trazer benefícios ou vai me trazer malefícios? Vai alavancar a minha condição pessoal e empresarial, se o perfil é um perfil de um empresário para um Uhum. perfil pessoal, ou vai denegrir a minha imagem diante do meu negócio? Então, o ideal é que a gente tenha pausa. Respira 3 segundinhos e pensa: vai me trazer bônus ou vai me trazer ônus? Porque um empresário, cara, que ele pensa em se portar para as câmeras para alavancar o seu negócio é importante, porque ele está dando a cara dele a tapa pelo seu negócio. Então precisa ser muito estratégico, a gente não precisa ser imediatista. O conteúdo ele vai trazer eficiência postado agora ou postado depois. A Uhum. diferença é que se postar depois com estratégia, vai trazer muito mais resultado. Sim. E esse bom senso, né? O empresário ou a empresária que está aí nas redes sociais experimentando, que não tem esse bom senso, é possível, adquirir, desenvolver ou melhor terceirizar? Bom senso. Quando a gente fala de bom senso, é muito sobre a construção pessoal de cada um. Uhum. Se o empresário se permitir, o bom senso pode ser melhorado e apurado, tá? Agora, eu posso contar com a ajuda de profissionais para melhorar. Vou te dar um exemplo. Eu estou lá, uma empresária, uma executiva, Uhum. tá? E aí eu gosto de malhar. A gente sabe que para ir para academia a gente usa roupas mais justinhas, mais coladinhas, mais croppedzinho, se for no verão. E aí, suponha que eu faça um vídeo e pegou uma posição do meu exercício não tão Favorável. favorável, tá? Qual a necessidade de eu postar esse vídeo? Nenhuma. Tá? Eu posso postar que eu estou na academia, que eu estou cuidando do meu corpo, utilizando uma foto, utilizando outro vídeo, sem ser aquele que me pegou na condição desfavorável, mas eu posto, porque isso humaniza o perfil e traz congruência para o que você vive, qualidade de vida, uma mulher Uhum. empresária bem-sucedida, e vai estar tudo bem, tá? Mas o que é que a gente faz? A gente não analisa, porque a gente é muito imediatista. Se eu tenho um profissional que consegue ter essa visão sobre o meu Instagram, mesmo assim, eu preciso de paciência, porque o profissional vai receber o vídeo, vai olhar se o vídeo está de acordo à identidade que ela está passando, Uhum. vai analisar se vai elevar o produto dela ou denegrir o produto dela, e isso não é feito assim, porque se o profissional fizer dessa forma, ele vai errar. Uhum. Então, o que é que acontece? A terceirização é interessante, mas se o dono do perfil se permitir, porque tudo precisa ser moldado. E tudo é intencional. Nas redes sociais, os grandes perfis hoje é intencional. Se a gente for pegar um grande influenciador, vamos lá, o Carlinhos Maia hoje, Uhum. tudo que tem naquele perfil é intencional. Na- Pode até parecer que pegou o celular e gravou um stories, mas tudo é intencional. Tudo é intencional para chegar a um resultado. E a gente precisa trabalhar dessa forma, tanto nos nossos negócios quanto nas redes sociais. Inclusive na hora de escolher quem está vestindo a sua marca. Suponha que eu tenha lá, estou falando de ceia de Natal, tenho meu produto para ceia de Natal e aí mando para uma pessoa que tem um perfil. Vou dizer aí, vamos fazer as meninas que são cozinheiras, que são confeiteiras, e aí elas fazem panetone, tá? O que que a gente pensa de Natal? Família unida, Sim. aconchego, paz, Decoração. afetividade, decoração. Aí eu mando para uma digital influencer o meu produto para ela utilizar, para ela passar feedback de que ela é mãe, mas que ela mostra a mãe arrumada, maravilhosa, que cuida do lar, mas que ela grita o tempo todo com os filhos dela nos stories, que vive uma briga, que briga com o marido. Meu produto vai casar com a construção desse perfil? Não. Então tudo isso precisa ser lembrado, inclusive no nosso perfil pessoal. Muito bem colocado. Eu acho tem muita gente que usa estrategicamente, mas ainda tem muita falta, assim, eu observo falta mesmo de bom senso na utilização das redes sociais. É o que você falou, conteúdos que não vão agregar em nada e infelizmente o usuário acaba postando. Eu às vezes estou passando, como você disse, para que foi postar isso? Não precisava. Você, com esse conhecimento que você tem, você às vezes se pega como uma fiscal até involuntária das redes sociais alheias? Pego, porque É. a gente desenvolve esse lado crítico, até porque na consultoria a gente quer que não tem nada a ver com RH.
Uhum. mas a gente se preocupa com o nosso cliente. Então a gente se preocupa muito, assim como eu também erro, tá. Assim como por exemplo, eu agora vindo pra cá, eu gravei um stories no carro, e aí depois eu falei: "Ah, posicionamento não ficou bom", e já tinha postado, só que não tinha views ainda, foi bem rápido, porque eu postei e depois olhei. Apaguei. É simples gente, volta e apaga, e refaz se for possível, se não for possível não poste. Por exemplo, aquele take que eu peguei falando a parte que eu queria, a paisagem a qual eu estava pegando no fundo, eu não voltei mais, porque já passou, foi de carro. Uhum, uhum. Não dava tempo de fazer outro. Apaga, a informação fica obtida, depois você traz ela de uma outra forma, não Na tem internet, problema. na dúvida, o menos é sempre mais? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Por exemplo, o que é que as pessoas hoje querem ver? Na verdade, o Instagram ele foi criado como para ser uma rede social bonita. Por isso que a gente entende que qualidade de foto, que condição de imagem é muito importante. Limpeza de um feed arrumado, clean, objetivo, isso é muito importante. Mas a gente precisa trazer humanização para esse perfil. Como é que a gente traz a humanização? Utilizando influenciadores digitais, utilizando stories que tenham congruência, sabe? Mas, na dúvida, não faz. Na dúvida, busca ajuda. E graças a Deus que hoje a gente tem videomake, quem trabalha com copy, quem trabalha com tráfego, quem trabalha com estratégia digital. Quem é que trabalha para humanizar e deixar o seu perfil mais rico? Quem tem estratégias para você vender mais? A gente só precisa ter esses profissionais. Eles custam caro? Custam. Mas a gente também tem um monte de curso livre por aí que ensina Sim. você a ter uma condição melhor do seu perfil. É o que eu te falei num bloco, no outro bloco, quando a gente falou de empreendedorismo e empresário. Uhum. Bom senso. E se eu tenho que fazer sozinha, eu preciso estudar para fazer bem feito. Sim, não existe, um empresário ou empreendedor preguiçoso de sucesso, Não. né. Não tem, não Trabalho árduo é sempre. incongruente, né. Trabalho árduo sempre, gente. Não necessariamente você vai conseguir dormir até meio-dia, como muita gente diz que liberdade é ser empreendedor. Nem sempre é assim que funciona. É liberdade porque você faz o que você quer, porque em geral a gente tem uma paixão por aquilo. Aí daí dessa de você poder executar sua paixão é que vem a liberdade, não a Na liberdade hora de que tempo você livre, né. quer, na hora que você quer, na maioria das vezes, né. Uhum, Mas nem sempre vai ser assim. Então a gente tem liberdade de escolha, mas a liberdade do tempo livre, ela vai ser construída quando você tiver quem faça por você. Então tem que uhum. percorrer esse caminho. É uma liberdade com uma escravidão do sonho ao mesmo tempo, né. É, se a gente for analisar para a escrita dos processos, sim, mas, você está construindo isso, tá. É tipo assim, hoje eu trabalho muito para no futuro eu trabalhar menos, mas por que você vai trabalhar menos? Porque você vai ter pessoas que vai executar o que você fazia Pra antes. você poder fazer só a parte que realmente você gosta, É né. isso aí, E muito, então o tempo livre eu acho que realmente é não bem dá. escasso. Exato. Sua história de vida importa.